Sejam bem-vindos a mais um Chá das 5. Eu sou Karina Lima Juremeira e eu vim trazer uma reflexão sobre lutos e perdas, com embasamento então desses livros O Corvo, de Edgar Allan Poe, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, e também A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Na psicologia analítica junguiana, esse tema, o luto, ele vai além da morte. Ele fala sobre também um aspecto profundo da nossa psique, uma ruptura que pode estar ligada sim à morte de pessoas, à morte de projetos, de ciclos, de relacionamentos, de trabalho, à morte de alguma ilusão e até mesmo de partes da nossa personalidade. Cada perda que passamos nos obriga então a olhar para dentro, na tentativa de buscar sentido para até então aquilo que não se tinha mais sentido. A olhar para esse nosso vazio, todo esse processo, ele ativa então o nosso processo de individuação. E aqui entra em cena então o nosso self, o nosso centro organizador da psique, como um chamado então a nós olhar para a nossa individualidade, olhar para a nossa expansão da consciência, olhar para o que somos e também, principalmente, para a nossa dor. Nesse livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, ela traz com muita sensibilidade, muita delicadeza, todos os processos de perdas, de luto da protagonista ao longo da vida. São perdas muito sofridas, né? Então vai trazendo ali como se fosse uma linha do tempo, né? Vai marcando então a data, a fase de desenvolvimento dela e todas as perdas então que essa protagonista foi tendo. E é muito bonito ver que ao longo do processo, porque é um processo de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas, né? De muita violência, que ela mesmo diante dessa vulnerabilidade, diante dessa dificuldade, dessa falta de rede de apoio, ela ainda consegue tentar, no meio disso tudo, ressignificar. Então, a história ela vai contando, então, desde a infância, as perdas que ela teve de amigos, de pessoas que ela amou, que ela confiou, que ela gostou, da ligação, do vínculo dela que ela teve com essas pessoas. Mostra então a perda do ciclo também, né, da infância para a adolescência, quando ela troca de escola, da menstruação. Então vai falando, vai marcando vários lutos que nós vamos passando ao longo da vida, e muitos deles aquele luto silencioso, aquele luto que ninguém sabe, aquele luto que ninguém percebe ou que ninguém nomeia ou valida isso como um luto, como por exemplo o ciclo da mulher. E aí vai contando também as tentativas dela, né? De tentar saber então o que acontece com a gente depois que a gente morre. Ali na infância ela quer saber sobre isso, as dificuldades dos pais também de trazer à tona esse assunto, de como discutir então esse assunto. E ela segue para a vida e ela vai tendo ciclos também que são interrompidos, e ela está sempre ligada, tem uma pulsão de morte muito forte, porque sempre quando ela vai trazer, então, nomear alguma emoção, ela sempre nomeia as emoções como morte, como a morte está muito forte na vida dela. Depois ela passa ali por um estupro, onde ela vem a ficar grávida, então ali a gente percebe que foi a parte mais marcante assim da vida dela, um luto que foi muito difícil de ser ressignificado, que é como se a vida dela tivesse acabado ali, né? Então, muitas dificuldades de integrar algumas partes, porque o Jung vai dizer que só somos capazes, então, de integrar aquilo que reconhecemos, aquilo que podemos, então, falar sobre. E a dificuldade dela falar, a dificuldade dela nomear, não tinha com quem ela compartilhar. Então, a gente vê esse sofrimento e, ao mesmo tempo, essa invisibilidade, essa dificuldade de ajuda, de pedir ajuda, de receber ajuda. Mas tem alguns momentos do livro que marca e que são muito bonitos, que é quando ela escreve cartas para a amiga da infância que morreu, como uma tentativa de elaboração. Então a gente vê que é escrita como algo terapêutico, como algo que partiu dela, que nasceu dela, era uma forma então de elaboração desse luto. Ao final também ela consegue ali
adotar um cachorro, e esse cachorro fala muito dela, fala muito da vida dela. O nome Vento, que marca também aspectos da infância, como quando a mãe dela fala que o amor é como o vento. Um cachorro que traz muito esse afeto mais primitivo, essa dificuldade de conexão com o mundo humano, né? Mas uma tentativa de aproximação com esse mundo animal, né? Com esse mundo que um dia foi abandonado e que agora ela tenta resgatar. Quando ela ajuda o cachorro, ela também se ajuda. Então, assim, é um livro muito bonito que ele vai trazendo pra gente muitas perdas, né, muitas mortes, algumas tentativas de superar fracassadas, algumas não tentativas, né? Então, é como se o tempo inteiro aquilo ali conversasse com a gente, é como se a gente quisesse entrar em cena e mudar, né, alguns pauzinhos do que poderia ser feito para, então, mudar a história dessa pessoa. Então, é um livro que eu super recomendo, né? Super indico, assim, para você que tem passado por momentos também de luto, né? Tem perdas significativas e gostaria de entender um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais nesse teu vazio, né? Para entender talvez o que você vai encontrar, qual o sentido que você vai achar para isso. Quando a gente vem, então, para o livro do Corvo, que é do Edgar Allan Poe, esse é um livro que ele tem outras traduções, né? Ele é um poema, ele é bem curto e vai trazendo, então, o sofrimento de alguém naquele momento ali de luto, de alguém que perdeu a sua amada e que sempre ao final o pássaro vem, né? O corvo vem e diz nunca mais. Então esse nunca mais, ele marca aqui a diferença, né, do livro da Aline Bay, é que aqui tem algumas tentativas de ressignificação, enquanto no conto do Corvo não há uma tentativa de ressignificação, não há para além do luto, é como se a pessoa se alimentasse da própria dor, né? Então ela fica na dor. O nunca mais, essa morte, né, marcada por esse corvo, é como se também trouxesse pra gente uma mensagem de nunca mais para o passado, porque você nunca mais vai voltar a ver a pessoa amada, como também nunca mais para o futuro, nunca mais para o presente, você está preso, você está numa nigredo tão profunda que fica difícil de encontrar saída. Então a gente vai vendo então as diferenças, né, que aparecem num luto. A gente pode pensar então que o Corvo, ele traz aqui um luto muito mais patológico. A vida da protagonista, né, da Aline Bay, aqui no Peso do Pássaro Morto, ainda que sofrida, que lembra muito Macabeia no conto de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, ainda que muito sofrida, há uma tentativa de ressignificação, de transformação. No Corvo não há. No Corvo aquilo está parado, está no negrume, na depressão, na nigredo, que muitas vezes pode acontecer num processo de luto. Quando a gente pensa, então, mas por que, né, Karina, a Hora da Estrela seria, então, algo também marcado pelo luto? A Hora da Estrela eu vejo aqui muito mais como um luto coletivo, né, do abandono, da invisibilidade, do não conseguir nomear, não conseguir ser. Aqui ela não entra no processo de individuação, ela não tem nem a chance de se enxergar dentro de um coletivo. Então aqui é muito triste, falta muito recurso, então tem sim muitas marcas de luto, de perda, como se o narrador, né, do livro ali de Clarice, ele antecipa, né, essa morte, ele consegue ver o que vai acontecer, mas ela não tem a chance disso, né? Então tem uma questão social aqui muito forte nesse livro, mas eu acho que todos tocam muito profundamente nessa questão do luto. E quando eu penso em luto, eu penso em morte, eu penso então em mortificatio, que é a operação alquímica na alquimia, né, que o Jung traz no livro dele, que fala sobre então a morte e a ressurreição. A morte de partes da nossa personalidade, de partes nossas, de comportamentos nossos que não servem mais, a morte de algumas funções para dar espaço para que outras funções sejam desenvolvidas na nossa personalidade. E que esse processo, ele é um processo que nos obriga a olhar para dentro, que nos obriga a se encontrar no meio dessa dor, a ver com o nosso vazio.
né? E na tentativa da gente se haver com o nosso vazio, a gente pode criar coisas muito lindas, muito poderosas, porque como diz o Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. Então a gente só consegue transformar no sofrimento. E nada mais bonito do que a morte para ser transformada. A morte, ela é um dia que vale a pena viver. A gente consegue encontrar beleza na dor quando a gente consegue transformar ela. Pessoas felizes não conseguem transformar nada, pessoas felizes não conseguem criar nada, mas as pessoas tristes sim. Então a gente vai ver isso no Van Gogh, a gente vai ver isso no Mozart, a gente vai ver isso em tantos outros clássicos, artistas, mentes grandiosas, que eram pessoas que sofriam muito, mas que criou algo muito belo, muito único, muito self, muito alma, sabe? Então, quando eu penso no livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, eu trago a reflexão para a minha vida de pensar quais são as minhas perdas, quais são os pássaros mortos que eu carrego. Quantos pássaros mortos eu carrego, né? E o que isso tem me ensinado, né? Como eu tenho aprendido nessa dor. Então, é a mesma reflexão que eu também trago para você. Só podemos libertar em nós aquilo que somos capazes, então, de nomear, de reconhecer, de olhar, de trazer como parte nossa nesse nosso processo de individuação. Quando eu penso no corvo, eu penso nesse nosso descontrole, nesse nosso processo de finitude, daquilo que a gente não tem como mudar, daquilo que a gente não tem como transformar, que a gente precisa aceitar, que a gente precisa fazer o que precisa ser feito ali para conseguir sair desse lugar. E aí eu penso, né, dentro da psicologia junguiana, em uma frase que eu acho que cabe para esse livro, que quando a dor ela não é metabolizada, ela se torna então uma entidade autônoma dentro de nós. Um corvo psíquico, ele nos visita e repete incansavelmente: nunca mais, nunca mais. E quando eu penso na Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e eu penso na Macabeia, eu fico pensando quantas Macabeias carregamos dentro de nós. Partes nossas que nunca foram olhadas, nunca foram reconhecidas, nunca foram vividas, amadas, cuidadas, e que morrem sem ter vivido plenamente, como se fosse um mendigo nos nossos sonhos, que muitas vezes aparece essa imagem, né? De uma pessoa abandonada, que é uma parte nossa que nós abandonamos. Então, para finalizar, eu deixo essa reflexão para que você escreva sobre as tuas perdas, sobre os teus lutos, sobre os corvos que habitam a tua psique, sobre os pássaros mortos que você carrega e sobre as macabeias que você não reconhece. Beijo grande no teu coração.